Olá, queridos! Como eu disse no programa anterior, durante todo esse mês, nós vamos falar sobre questões que envolvem a saúde e hoje nós vamos trocar informações sobre como ter qualidade mental e emocional. Mesmo diante de tantas pressões e situações que a todo momento tentam nos desestabilizar, e para isso nós convidamos a doutora Maria de Fátima Jorge. Ela é psicóloga e pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental. Então, doutora Fátima, bem-vinda ao Tô com a Márcia, né? E eu quero agradecer a sua presença. Então, esse mês de abril nós estamos falando sobre saúde em várias áreas, né? E hoje nós vamos falar sobre o nosso emocional um pouquinho, né? E eu costumo sempre falar que a mulher é 80% emocional e 20% razão, né? E nós estamos aqui com uma pergunta: o que é terapia cognitivo-comportamental? Bom, terapia cognitivo-comportamental é um sistema de psicoterapia que veio do meados de 1950, fundado pelo então psicanalista e psiquiatra Dr. Aaron Beck e seus comandados, né? É um sistema de crença em que ele percebeu que os pacientes dele, que eram depressivos, tinham pensamentos disfuncionais por conta da crença que eles tinham em relação à vida que eles viviam. Isso é chamada tríade negativa, onde eles traziam o que pensavam em torno do futuro deles, em torno do que eles passavam naquele momento e o que eles traziam na vida da infância. Tá? Isso é chamada tríade negativa. E através disso ele começou a fazer esse trabalho, aonde ele traz para o pensamento, onde você trabalha o pensamento, na mudança do humor, quando você traz o seu humor, mudança de pensamento e mudança de comportamento do paciente. É interessante, né? Porque a situação que nós estamos vivendo, que está tão caótica, essas adversidades, essas batalhas do dia a dia, né? Na área da economia, da segurança, da educação, a violência, né? Traz esse tipo né, de comportamento. Isso, né? Porque atinge o nosso emocional. Isso. E Freud já falava no mal-estar das civilizações, em que o mal-estar do século seria a depressão e a ansiedade. E é um dos casos que mais se traz ao consultório, são crises de ansiedade que têm as suas comorbidades. É verdade. Eu tenho um livreto chamado Ansiedade, Quero Descansar, porque eu tive uma experiência muito forte com ansiedade, porque a ansiedade traz mal à saúde, né? São várias consequências e traz vários distúrbios no nosso físico, na nossa saúde, né? Então, doutora Fátima, o mal do século XXI é a ansiedade. O que vocês mais tratam, ansiedade, depressão? É que ela tem várias comorbidades. Ela vem tratar, o paciente chega no consultório com um discurso de ansiedade. E quando você vai cavar a fundo, você vai buscar a situação em si, o que ele está vivendo, ele traz várias comorbidades. Tudo são crenças que eles têm no dia a dia, em que gera ansiedade e traz a comorbidade. E sabe o que eu descobri quando eu tive essa crise de ansiedade? Dor de cabeça. Uma simples dor de cabeça já é um início, um prenúncio de ansiedade. Quando você está ansiosa, você tem o seu nível de adrenalina elevado. Tá? E automaticamente você elevando o seu nível de adrenalina, todos os seus neurônios estão gritando. Né? Então, ele provoca, o teu sistema nervoso está super abalado. Assim, é algo tão assim, muito forte, porque começa com uma dor de cabeça, depois taquicardia, né? O coração fica acelerado. Isso. Né? E depois começa no sistema já digestivo. Isso. Né? Porque vem uma colite e por aí vai. Isso. Até trazer uma angústia forte,
um medo e depressão e até a morte. Isso. Ele provoca tudo isso, muitas das vezes a sensação que você tem, a ansiedade é tão exacerbada que a sensação que você tem é que você vai infartar. Né? Porque o batimento cardíaco está acelerado, aquela colite enorme, uma dor de cabeça, uma sensação de falta de ar, você está querendo respirar e não existe o ar para respirar. Isso tudo são fatores ansiolíticos. Olha só, agora quando eu tive essa experiência, doutora Fátima, isso vai também servir como um testemunho para os nossos telespectadores, que quando eu fui no médico ver, né, porque já estava já acusando o meu sistema digestivo, o organismo digestivo, primeira coisa que ele falou, primeiro diagnóstico, você está com ansiedade, colite, né, e foi falando, né, os diagnósticos. Aí eu fui para minha casa e entrei em oração. Aí, Senhor, eu não aceito. E aí eu comecei a ler a palavra, li Mateus 6, né? Não andeis ansiosos, né? Lança nas minhas mãos todas as ansiedades e preocupações. E dali Deus foi me dando uma experiência assim tremenda, que eu pude descansar no Senhor. E aquilo foi passando. E é claro, vira e mexe, a ansiedade tenta tomar conta da nossa vida. Com certeza, né? Sempre. Às 24 horas do dia. Agora, interessante o que a senhora trabalha em terapia cognitivo-comportamental. Essa ferramenta é importante. E quais os benefícios que ela traz? É porque a terapia cognitivo-comportamental, você vai na infância, muitas das vezes você vai na infância buscar as crenças centrais em que você tem. Essas crenças centrais, ela faz uma mudança no seu humor, automaticamente ela transforma o seu pensamento. E a gente trabalha justamente isso, a gente trabalha essa mudança de humor, porque você tem esse pensamento em relação a determinadas situações e a gente consegue, junto com o paciente, achar respostas para determinadas situações em que ele acredita piamente que aquilo ele toma como verdade na vida dele. E dentro do set terapêutico, quando você conversa com ele, ele começa a descobrir situações em que verdadeiramente não é aquilo que ele pensava que é verdade, que toma aquilo como verdade. É interessante, então volta um pouquinho lá na infância, isso. Porque vai trazendo a luz. Isso. Né? E a terapia cognitivo-comportamental, ela trabalha justamente o aqui e agora, porque ela é chamada uma terapia breve e focal. Quando ele chega dizendo que ele tem uma crise de ansiedade, a gente vai a fundo buscar aonde essa ansiedade foi gerada. A gente vai buscar essas crenças centrais, porque são pensamentos que se repetem a todo tempo, a todo instante, chamados pensamentos automáticos. Ele, em toda e qualquer situação, ele se repete. Pode ser N situações, ou situações de estresse, ou situação de aborrecimento em casa, ou situação de aborrecimento no trabalho, ou situações corriqueiras no meio da rua, o pensamento sempre se repete. Ele é sempre o mesmo. Então a gente começa a trabalhar esses tipos de pensamento do paciente para que ele tenha consciência de que ele não vai se tornar uma pessoa menos ansiosa, mas ele vai saber trabalhar quando essas situações vão acontecer. Quando elas vierem a acontecer, a gente trabalha técnicas, que a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito em técnicas, onde o paciente vai aprender a lidar com aquele momento, passar por aquele momento sem tanta ansiedade, sem tanto nervoso, sem tanto estresse. Ele passa numa boa. Agora é uma verdade, porque tudo que fica escondido, oculto, aí Deus não pode trabalhar. E tem que confessar. Isso. Né? Eu costumo dizer que a gente, como a terapia cognitivo-comportamental trabalha muito com a escrita, a gente trabalha com técnicas, com tarefas que o paciente sempre leva para casa, e quando ele traz um feedback que ele vai escrever, é como se fosse uma foto antiga. Eu sempre costumo usar essa comparação. Você pega uma foto antiga sua e você fala assim, gente, eu não acredito que eu usei essa roupa, eu não acredito que eu tinha esse cabelo. E quando você escreve, que você vai ler, eu falei, gente, eu não acredito que isso que eu estou escrevendo aqui estava guardado aqui dentro. E é muito interessante. Olha, nossa, o papo começou a esquentar. Mas, olha, nós vamos para o nosso break, já nós voltamos com uma pergunta de uma internauta.
Os tempos de aflição não são para sempre, mas os feitos de uma mulher virtuosa, estes tocam o céu e produzem bênçãos para várias gerações. Olá, queridos, estamos de volta aqui num bate-papo muito legal sobre saúde emocional com a doutora Fátima, psicóloga e especialista em tratamento, né, cognitivo comportamental, né? Olha só, interessante. Mas nós temos aí uma pergunta da internauta Estela aqui do Rio. Vamos lá? Olá, doutora Fátima, meu nome é Estela, sou daqui do Rio e a minha pergunta é se você teria alguma orientação, né, pra gente ter uma vida emocional mais equilibrada, porque não tá fácil, né? E aí, doutora Fátima, como é que ela vai lidar com a saúde mental e emocional diante das adversidades? Como é que é isso aí? Quando você acordar pela manhã, faça uma lista, a gente chama de checklist. Uma lista do que é prioridade, do que precisa ser feito naquele momento, naquele dia. Tem coisas que a gente costuma abraçar tudo de uma vez só. E não dá, porque acaba no final, você não consegue fazer nada, né? Então, esse checklist é muito interessante, porque o que é importante? O que você precisa fazer que é tão necessário que não pode deixar para depois. Tá entendendo? Porque como a gente já está no mundo globalizado e esse mundo globalizado gera muita ansiedade, a gente precisa observar esse momento de parar, respeitar o nosso limite, que é o nosso corpo. Porque se a gente não respeitar o nosso limite, o corpo fala, um passo de cada vez. E eu sempre falo isso, que a pressa estraga as coisas. Com certeza. Né? E tudo no tempo de Deus é formoso. Eu falo isso para mim também, porque nós temos essa tendência, né? Passamos por momentos muito difíceis, problemas para serem resolvidos, né? Para ontem. Né? Mas a pressa estraga as coisas. E tudo no tempo de Deus é formoso. Senão a gente vai gerar Ismael, que é o filho da aflição. E Deus quer que nós geremos Isaac, que é alegria. Isso. Não é isso? Isso. É um pouquinho isso que você está falando. Isso, né? Isso. É interessante. Então, olha só, o bate-papo hoje muito bacana, né, sobre esse tratamento cognitivo comportamental nos dias de hoje, dessa pós-modernidade que vem trazendo tantas influências negativas, malignas, deixando, né, assim, as pessoas atordoadas, né, e só em pensar no ter e no ter, mas nós temos que sermos adoradoras, né? Adoradores, filhos de Deus, descansando nos braços do Pai, não é isso? Isso. A gente precisa só não pensar somente no ter, mas também no ser. A qualidade de vida é muito importante. Hoje em dia se tem uma cultura de que procurar um psicólogo ou um psiquiatra é louco. Não. Muitas das vezes a gente precisa falar. E quando você entra no set terapêutico, aquele momento ali é só seu. É o momento de você falar. E quando você fala, você extravasa tudo o que você está sentindo naquele momento. É um tempo de 45 minutos ou 1 hora em que você exterioriza tudo o que você está sentindo. E com a ajuda do terapeuta, muitas das vezes você consegue encontrar respostas para situações em que você está vivenciando e que sozinho você não encontra. E é proibido o celular, o tablet, isso, né? Quando está com o terapeuta, porque isso também traz, com certeza, né, esses resquícios aí, essas consequências no nosso emocional, né, que deixam resquícios. Isso, né? O tablet, o celular, o iPad tirou essa comunicação, o diálogo. E isso se estende até na própria família, porque o diálogo não está acontecendo mais, porque o tempo inteiro a pessoa com o celular na mão. Então, eu costumo, quando eu saio com a minha família, eu falei assim, o celular estará abolido. A gente está aqui para interagir enquanto família.
em conversar como é que foi o seu dia, como é que foi a sua semana, como é que você está, o que aconteceu no decorrer da sua vida, no decorrer do seu trabalho, do teu dia a dia, das coisas que você faz. E então a gente precisa também esquecer, é gostoso, é muito bom você ter a internet no seu lado, mas é importante não esquecer o sentido família, o sentido de você estar junto, convivendo um com o outro. Tá entendendo? Isso é importante, as pessoas estão esquecendo muito isso. Isso tanto dentro de casa quanto adulto, quanto criança, quanto jovens. Esse diálogo não está existindo e isso precisa continuar, voltar a acontecer. Isso, né? Com certeza. Valor, né? O diálogo, a comunicação dentro de casa. Isso, é. Porque agora se comunicam pelo WhatsApp, né? Dentro de casa. Então, olha, tá aí uma dica muito legal nesse mês da saúde, né? No mês de abril, você ouviu aqui a doutora Fátima, não fique ansioso, descanse nos braços do Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muitas vezes a gente esquece essa promessa, que o Senhor estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele está. Ele quer que você descanse nos braços dele. Eu quero agradecer a presença da doutora Fátima. Obrigada, que agradeço. Uma psicóloga, uma profissional tremenda, né? E também um instrumento nas mãos do Senhor, né? Para ajudar você. Então, olha, não saia daí, tem muito mais no projeto Vida Nova, né, na TV, e contamos com a sua audiência e eu termino dizendo para você que Deus te abençoe muitíssimo.